Então, será que depois dessa crise, Portugal vai melhorar ou vai pro buraco de vez? E chegou a hora de mais um super vídeo aqui do canal Maximizar. Se você está assistindo pela primeira vez, meu nome é Max, esse aqui é o canal Maximizar que fala praticamente tudo que tem para se falar aí sobre Portugal, sobre o processo de planejamento e adaptação para morar em Portugal. Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, eu vou... Em tempos tão sombrios, né, eu quero fazer uma reflexão aqui e pensar, baseado em tudo que eu já conheço sobre Portugal, como é que vai ficar a situação depois que toda essa loucura passar, depois que toda essa crise passar? Será que essa crise vai derrubar Portugal, vai deixar a situação bem complicada? Ou simplesmente ela vai passar e tudo vai começar a melhorar bastante, vai ser um ótimo lugar para viver? E eu sei que muita gente aí está desistindo dos planos de morar em Portugal, eu sei porque algumas pessoas me falaram e eu consigo perceber que o interesse diminuiu um pouco. As pessoas estão ou desistindo ou adiando por tempo indeterminado aí os planos de se mudar para Portugal. Então eu pensei em levar um pouco de otimismo, uma reflexão otimista que eu tô tendo, porque eu acho que é nesse momento aí, com tanta coisa ruim acontecendo, que a gente tem que ser otimista mesmo em relação a praticamente tudo, sem perder a noção da realidade, claro, né? Mas o que eu vou falar aqui hoje é baseado em toda a experiência que eu tenho, eu e a Lívia, né, que a gente tem de Portugal. Então eu acho que a gente tem uma base boa aí para falar com você. Por isso eu decidi falar aqui de 3 pontos específicos e queria que você ficasse até o final. Você que é brasileiro, então o mais importante ainda é que eu tenho uma mensagem exclusiva para você brasileiro que está em Portugal ou que pensa em estar em Portugal depois que tudo isso passar. O primeiro ponto é o que é o tormento de muita gente que está se planejando para mudar para Portugal, que é o aluguel. Vamos falar um pouquinho de aluguel. Muita gente que vive em Portugal, muitos portugueses, acreditam que existe uma bolha imobiliária e que essa bolha em algum momento vai estourar. E não é segredo para ninguém que os aluguéis em Portugal estão fora da realidade. Aliás, estão dentro da realidade, mas a realidade está totalmente fora do que é considerado razoável, né? E eu e a Lívia, a gente viveu isso na pele, né? Quando a gente chegou em Portugal em 2016, a gente conseguiu alugar o nosso apartamento, um T1, que era super espaçoso, tinha 60 e tantos, 67 metros quadrados, bem iluminado. Era frio pra caramba no inverno, mas enfim, era numa localização muito boa para quem mora no Porto. Ele ficava ali perto da Avenida da Constituição, dos Bombeiros Sapadores. É um lugar legal para ficar. E em julho de 2016, que foi quando a gente fechou o contrato, a gente alugou um T1 lá por 350 euros. Outra coisa interessante é que na época a gente pagou o primeiro aluguel e o último, né? E mais um de calção, que é o considerado normal, né? E que hoje em dia já está totalmente fora da realidade. Tanto que quando a gente foi alugar o nosso segundo apartamento aí no final de 2017, os preços explodiram, né? A gente alugou um outro apartamento em Matosinhos, né? Que era um lugar bom também, mas não era no Porto, né? E mesmo assim o preço foi 450 euros para um T1 menor, um apartamento mais confortável, mas menor, numa localização teoricamente mais barata do que seria no Porto. No Porto eu digo no Conselho do Porto, né? A gente acabou alugando no Conselho de Matosinhos. Hoje em dia, começo de 2020, os preços estão absurdos. Aquele mesmo apartamento na Cedo Feita, que ficava muito bem localizado, lugar que a gente morou durante um ano, em 2016 até o final de 2017, hoje em dia dificilmente você consegue alugar um apartamento parecido por menos de 550, 600 euros. Então assim, de 350 para 550, 600 euros em 2, 3 anos, né? É muita coisa. Claro, não é coincidência que foi em 2017 que Portugal foi eleito aí o melhor destino turístico da Europa. Então assim, as pessoas abusaram, começaram a levantar o preço. A procura era muito maior do que a oferta, então isso, para economia básica, isso sobe o preço de tudo, não só dos aluguéis. E foi isso que aconteceu. Muita gente acha que os proprietários exageraram, né, começaram a cobrar muito, mas tinha muita gente procurando, pagando, então esse preço se manteve bem alto e ainda se mantém alto até hoje. Agora, o que eu acredito, eu e a Lívia, o que a gente acredita que vai acontecer, que pode acontecer, mais uma vez, eu estou sendo otimista, mas sendo realista também, o que eu acho que pode acontecer aí depois que essa loucura, que essa crise acabar? Eu acho que sim, os preços vão começar a descer. E vou te dar 2 motivos importantes para que isso possa acontecer. Primeiro motivo, muita gente saiu de Portugal para voltar para os países de origem. Durante a crise ou no comecinho, voltaram para os países deles de origem na Europa. Muitos brasileiros voltaram para o Brasil e muitos brasileiros deixaram de ir para Portugal. Ou seja, tem menos gente em Portugal agora. Por causa desses 2 motivos, qual é a lógica? Vai ter menos procura do que oferta de apartamentos. Consequentemente, o preço vai descer. Não sei se isso vai ser imediatamente, se vai demorar um pouquinho, mas eu acredito que faz sentido sim acreditar que os preços vão estar mais baixos. Vai ter menos gente
procurando apartamento, as pessoas vão estar querendo alugar de qualquer jeito, os proprietários, né, para ganhar aquela renda extra. Então a tendência é que o preço abaixe, eu acredito. Quero aproveitar esse momento aí para avisar também todo mundo que segue a gente, que curte o nosso trabalho, que eu e a Lívia a gente começou um novo canal no YouTube. É um canal totalmente especializado em ajudar você a criar o seu canal no YouTube ou desenvolver o seu canal no YouTube. Tem muita informação, tudo baseado nesses nossos 4 anos aí de experiência com o canal Maximizar, aprendendo a mexer com o YouTube, aprendendo a gerenciar um canal e principalmente a fazer ele crescer. Então vai ser um canal muito ligado a estratégias também de crescimento para o canal. Se você gosta dessa área e pretende ter um canal ou já tem um canal, se inscreve lá, vou deixar o link aqui, vai aparecer em algum lugar ou de qualquer forma vai estar na descrição do vídeo lá o nosso novo canal, o canal Upload. Dá um pulinho lá, se você curtir, se for interessante para você, se inscreve para não perder nenhum vídeo semanal. Se por acaso você não tiver interesse em ter um canal no YouTube, mas de repente conhece pessoas, também a gente vai agradecer bastante se você compartilhar aí com seus amigos, conhecidos. Afinal de contas, a gente deve muito a você que está assistindo a gente, toda essa experiência que a gente adquiriu. Agora a gente quer compartilhar isso com quem também quer ter um canal de sucesso no YouTube. Segundo assunto que eu queria falar aqui sobre o pós-crise é sobre emprego. O que vai acontecer? Vai ter mais emprego? Vai ter menos emprego? A crise vai derrubar? Vai ter um monte de falências, empresas fechando? Como é que vai ficar a coisa? Eu fiz uma pesquisa principalmente sobre o número de empresas que vão falir, que podem vir a falir depois de que isso tudo passar ou durante a crise. Então tinha uma pesquisa, uma reportagem, na verdade, muito interessante no Jornal de Negócios de Portugal, que dizia o seguinte: as projeções e o número de falências durante ou depois da crise na Europa vai subir 25%. Essa é a média geral. A média calculada para Portugal vai ser de 5%. Então, assim, o número de falências durante ou após o período vai subir 5%. Ou seja, se essa projeção se confirmar, não vai haver muita alteração em relação ao emprego. O que vai mudar? Lembra que eu falei que vai ter menos gente em Portugal? Já tem menos gente em Portugal, mas vai ter menos gente em Portugal. Isso significa que muita gente que estava trabalhando e foi dispensado ou recebeu férias coletivas, ou enfim, pessoas que estavam trabalhando e tiveram que parar nesse momento, muita gente voltou para o país de origem, brasileiros voltaram para o Brasil. Quando essas empresas começarem a pensar em como sair da crise, elas vão precisar contratar gente. E o interessante é, diferentemente da crise lá de 2008, atualmente em Portugal, a quantidade de empreendedores, de pessoas que estão criando novas empresas é muito maior. Então, assim, além daquelas vagas, principalmente as vagas de TI, vagas especializadas, que já havia uma falta de mão de obra, né, para essas áreas especializadas, agora vai ter mais, né, vai continuar essa deficiência aí de mão de obra especializada em Portugal, mas também esses empreendedores que agora estão em Portugal e estão ansiosos aí para arregaçar as mangas e começar a trabalhar e criar coisas novas, vão precisar contratar muita gente, e não necessariamente as pessoas especializadas. Então vai ter muito trabalho braçal que vai ter que estar disponível quando isso tudo começar a passar e as empresas começarem a crescer de novo. Principalmente na área de turismo, que Portugal está sofrendo muito agora com a ausência de turismo, financeiramente, né? Quando isso acabar, o turismo vai começar a aumentar de novo. Então as empresas que trabalham nessa área de turismo vão contratar muito. Vai ter vaga para garçom, vaga para hotéis, vagas para guias de turismo, enfim, tudo aí que gira em torno do turismo em Portugal, eu acho que vai explodir de novo. Até porque nos últimos 3, 4 anos aí, o turismo tem sido o carro-chefe da economia portuguesa. Então isso vai voltar a acontecer, só que, de novo, com menos gente para suprir essa demanda de profissionais. Ou seja, eu acho que as vagas vão aparecer sim. Queria parar rapidinho aqui o assunto só para lembrar você da nossa parceria com Remessa Online para enviar dinheiro para Portugal. Agora tem oportunidade, principalmente para quem ainda não usou Remessa Online, tem um cupom que eu vou botar aqui embaixo. Para quem fizer a primeira remessa usando a Remessa Online, você vai ter 100% de desconto na taxa de serviço. Então, oportunidade boa para quem ainda não usa Remessa Online. E se você já usa, tem aquele nosso super desconto de sempre. É um serviço que a gente usa e a gente recomenda muito. O terceiro tópico que eu queria abordar com você é em relação ao ânimo da população, né? O ânimo dos portugueses e dos brasileiros também, que vão estar em Portugal, que já estão em Portugal ou que vão estar em Portugal depois disso tudo. Como é que vai estar esse ânimo? As pessoas vão estar deprimidas, desanimadas ou vão estar super animadas para fazer alguma coisa? Tem uma história engraçada em Portugal que muita gente fala que Portugal está sempre em crise, né? Os próprios portugueses falam isso. Tem um comediante que eu esqueci o nome aqui, eu vou pesquisar, depois eu boto o nome dele aqui embaixo, que ele dizia o seguinte: ele dizia que tinha nascido em 1977 e quando ele nasceu, Portugal estava em crise, então tem crise o tempo todo. Ou seja, o português está acostumado a lidar com a crise. A diferença é, Portugal estava dando muito incentivo para empreendedores, então o número de empreendedores, tanto portugueses quanto brasileiros, cresceu muito esse número. Então eu acho que vai haver um ânimo, assim, um espírito geral da população que mora em Portugal muito bom. O pessoal vai estar muito animado, querendo reconstruir
tudo possível, a economia, querendo emprego, querendo trabalhar, querendo usar a criatividade para criar empresas novas e oferecer mais empregos ainda. Isso é um fenômeno comum depois de muitas crises, né? Assim como aconteceu aí no pós-guerra nos Estados Unidos, teve baby boom, o pessoal começou a ter filhos desesperadamente, a economia começou a crescer. Enfim, eu acho que o pós-guerra, hoje em dia, a gente pode chamar de pós-crise. Como é que vai ser a pós-crise? Eu acho que pode ter um efeito parecido com um pós-guerra. Então vai ser um momento super fértil aí para se dar bem em Portugal. Então finalmente eu quero dar aquela mensagem para você brasileiro, brasileira que está em Portugal agora ou que pretende estar em Portugal depois que isso tudo acabar. O brasileiro tem uma veia empreendedora muito grande. O brasileiro é uma pessoa criativa pra caramba. Todo mundo sabe disso. Então, se você tem essa veia criativa, essa veia de empreendedorismo, essa veia de correr atrás de emprego, não necessariamente de criar uma empresa, mas de correr atrás mesmo, de trabalhar e de ter uma vida boa, pode ser um ótimo momento para estar em Portugal. Como eu falei, eu acho que o solo vai estar super fértil para novos negócios. Então, você usando a criatividade, acho que muita oportunidade vai existir. Então, meu amigo, minha amiga, se você está em Portugal ou está planejando se mudar para Portugal, seja otimista, pense que as coisas sim podem dar certo, mantenha o seu planejamento firme e forte e tenta acreditar que sim, as coisas podem dar certo. Eu e a Lívia vamos continuar aqui passando bastante informação de valor para você, para colaborar aí no seu planejamento para morar em Portugal e torcendo para que tudo dê certo para você. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, beijos, tchau, tchau.